Renovando a amizade através aqui do programa Tá na Pauta dentro do Temática, com um oferecimento de Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Falamos também para Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Nas quartas-feiras, assim, a gente tem o nosso convidado especial, Frei Carlos Rockenbach, para que a gente possa, na quarta-feira, trazer assuntos que sim tenham a ver com a espiritualidade, sem nenhum medo de falar isso, né? Porque a gente está precisando de espiritualidade, né? Independente da sua religiosidade. E eu quero já começar aqui, Frei Carlos, te dando bom dia. Bom dia, tudo bem, Frei? Muito bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes. Sempre um prazer, uma alegria estar aqui e partilhar um pouco daquilo que a gente sabe e tentar colocar em prática também, né? Ótimo! Nosso assunto é sobre misericórdia, a gente já vai fazer aqui É, um briefingzinho sobre o assunto, mas eu quero brincar porque eu ajustei a câmera para o Frei Carlos e ontem ele começou, vou fazer fofoca, Frei, vou fazer uma sim. fofoquinha aqui. O Frei Ah, me contou que começou a fazer pilates ontem ah. para melhorar a coluna, e Sim. aí agora ele ficou todo retinho aqui, ficou grandão, hein, Frei? Ah, Ficou grandão na câmera aqui. é, sim. Ah, É endireitar que a coluna, né, Frei? Sim, é que eu sou um pouco relapso nisso, né? Eu não sou, mesmo tendo uma cadeira já própria para cuidar um pouco disso, eu vou ter que ser mais disciplinado em certas coisas, né? É, eu também. Às vezes eu lembro de tomar água, às vezes eu esqueço de tomar água, Sim. às vezes eu lembro de carretinha, às vezes eu fico encolhidinha assim também. Todos Aham. nós precisamos melhorar, né, Sim, Frei? sim. Mas é só para brincar que eu percebi que o Frei endireitou assim a coluna. Parabéns, Hum. parabéns, Frei. Obrigado, Vamos viu? endireitar essa Ah, coluna. ah, Frei, vamos falar sobre misericórdia, né? Porque a gente veio numa série de assuntos nas últimas 3 quartas-feiras que nos fazem a gente pensar, e vai ter mais, viu, gente? Vai ter mais. sim. Semana que vem tem um baita de um assunto. Não vou dar muito spoiler hoje para não misturar os temas, mas são temas que a gente precisa dialogar, Frei. A gente Ah, precisa trazer luz para nomenclaturas ou formas de expressão que a gente usa de uma maneira banal, ah. corriqueira, mas que são tão preciosas, tão valiosas, que a gente deveria olhar melhor. É aquela história lá do Evangelho: não use o santo nome em vão, o nome de Deus em vão. Exato. E a gente às vezes usa em vão. A Ah, gente usa em vão. E aí, quando a gente precisa invocar com seriedade, perde o valor, perde a força, né? Então, a gente precisa colocar os pingos nos is. A misericórdia é uma dessas palavras, Frei. sim. Caridade talvez seja uma palavra. Aham. A gente aplica como se fosse uma coisa comum, normal, banal. Ah, eu vou ser misericordioso. E a gente acha que faz uma grande coisa. E nem nunca nem dormiu na casa de quem sabe o que é misericórdia, né, Frei? Exato, Então vamos né? tentar entender o que que é misericórdia, pensando assim na misericórdia de Deus, né, que é a Aham. grande misericórdia, Exato. e nessa misericórdia que é aquela mais simplesinha que a gente pode traduzir nas nossas formas de viver a nossa vida com misericórdia. Exato. Então, se a gente fosse evocar passagens bíblicas onde aparece essa expressão, e muito mais do que expressão, é uma forma de viver, a misericórdia é muito mais do que substantivo, é um verbo, dá para dizer, né? Aham. É agir, é um agir, né. Por isso que eu quero evocar antes a misericórdia, outra palavra, que são inseparáveis as 2. Até uns colocam quase como que sinônimos, hã, que é compaixão. Compaixão, leva a agir com misericórdia. O que que quer dizer compaixão? É padecer com. Hum. Padecer com o outro, principalmente com o outro, né, e com aquele que sofre. E aí já, trazendo do evangelho, várias vezes aparece que Jesus sentiu compaixão. Então compaixão é justamente um sentimento que brota do coração, que como que revolve dentro de nós todas as entranhas. Hã, e que não nos deixa passivos diante da dor alheia.
a compaixão, né. Então, ah, quem é capaz de compaixão, por exemplo, Jesus diante da multidão faminta, que estava como ovelha sem pastor, totalmente abandonado à sua própria sorte e presa fácil dos lobos deste mundo, né, que são tantos e muitas vezes aparecem com pele de ovelha, né, assim disfarçados. E o povo do seu tempo e hoje vive um pouco assim, né, muita gente. Então, o que que Jesus sentiu? Compaixão. E essa compaixão levou ele a fazer o quê? Agir com misericórdia. E essa ação com misericórdia foi justamente partilhar o pão. O pão. Então, suprir necessidades que justamente diminuem a vida e a dignidade das pessoas. Isso ele agiu em relação aos famintos, diversidade de tipos de enfermidades que ele encontrou, aos excluídos do seu tempo, todas as ações de Jesus, os milagres também, eles são movidos por esse sentimento, né, compaixão. Aí vem a palavra, justamente, misericórdia, que é a compaixão que me leva a agir com misericórdia. E o que que quer dizer a palavra misericórdia? É uma palavra composta, né, na verdade é com 3. Misericórdia, né. Então, literalmente traduzindo esta palavra composta é dar o coração aos míseros, dar o coração. Então já é dar, já é uma ação, não é apenas um sentimento de pena, "Ah, que pena", né, tem muita gente não, não, a misericórdia é algo muito profundo que envolve todo o nosso ser e nos leva a nos desinstalar para agir e fazer alguma coisa. Por isso que é uma palavra, assim, que vem do mundo bíblico, é da própria essência de Deus. O Papa Francisco chega a dizer, é o outro nome de Deus, misericórdia, né? É como Deus se identifica na história para nós, Uhum. desde o princípio, quando ele socorre o povo escravo do Egito, através de Moisés, e assim por diante, em toda a história da salvação. Então, ela vem sim do mundo bíblico, mas é uma ação humanística que vem de um sentimento humano. Frei, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A misericórdia, dentro dessa sua explicação, ela é possível que a gente tenha auto-misericórdia, porque o senhor explicou que é dar o coração. Dar o coração não é para si mesmo, seria para Sim, teria que ter um outro, né, os é, miseráveis. sim. Mas, eu ouço às vezes, tenha misericórdia consigo mesmo. A gente coloca, esse autocuidado, essa autorreflexão como se tudo pudesse ser feito a gente com a gente mesmo. Sim. E nem tudo dá pra gente fazer com a gente mesmo. Às Aham. vezes precisa de um Ah, agente de outro agente para fazer conosco, né. exato. Por isso, tem o pedido que é dirigido a Deus e às pessoas também: "Tenha misericórdia de mim", ou "Faça alguma coisa por mim, eu preciso". Então, aí é uma atitude justamente de humildade, quem não tem humildade não precisa de Deus e de ninguém, né, e, uma necessidade que a gente expressa. E todos nós temos uma infinidade de necessidades, temos uma infinidade de fome e sede que precisam ser saciadas, e aí a gente, claro, acima de tudo, a gente recorre àquele que tudo pode. Aliás, tem justamente essa expressão, a misericórdia é o poder de Deus, né, que age. Ele age sempre com misericórdia e desta forma, hã, ele transforma vidas. E assim também nós. Por isso que eu evoco aqui algo que eu já falei, eu acho que outro dia, quando a gente tratou da questão da santidade, de nossa vocação. Que santidade não é algo exclusivo de alguns, né, mas todos nós somos chamados a isto. E já no Antigo Testamento a gente encontra esse convite em 2 livros, basicamente no Levítico e no Deuteronômio, onde o próprio Deus diz: "Sejam santos como eu, vosso Pai celeste, sou santo".
Tá. Então, é essa a meta. É esse o foco de todo ser humano, não só dos cristãos, de todo ser humano. Hã, e depois, o apóstolo Mateus, que escreveu o Evangelho, ele vem do mundo judaico, do mundo da lei, e ele entende a santidade como perfeição. Perfeição quer dizer observância rigorosa das leis. E Lucas, que vem do mundo pagão, da diversidade, né, ele tem uma experiência longa também como médico, por isso que ele experimentava isso no dia a dia ante os enfermos, e Lucas ele já assimilou melhor, quando ele diz: "Sejam misericordiosos como o vosso Pai celeste é misericordioso". Então, a nossa fidelidade a Deus é justamente exercer, praticar a misericórdia, agir com misericórdia. Mas por trás disso, há uma outra coisa muito importante que o profeta Ezequiel fala no capítulo 36, e que aparece muitas vezes na Bíblia, na boca dos profetas, em Jesus também. Este povo é um povo de coração duro, né? Coração duro. E quem tem um coração duro, petrificado, materializado, não sente compaixão e dificilmente age com misericórdia. Frei, daria para a gente dizer, se eu estou entendendo adequadamente, que misericórdia é uma virtude, uma qualidade de Deus. Sim, Para nós humanos, a forma de expressar a misericórdia divina seria a compaixão? sim. Seria isso? Sentir primeiro, por exemplo, Uhum. a compaixão é um sentimento. Por exemplo, se compadecer, porque tem um pouco também, já que eu evoco bastante o Papa Francisco, mas não é o único, quando ele fez a primeira viagem dele como Papa para a ilha de Lampedusa. Foi uma viagem surpresa. Por quê? Porque lá morreram afogados no mar Mediterrâneo, naquela região de Lampedusa, a gente não sabe quantos refugiados da África e do Oriente, né, que fugiam da morte e encontraram a morte lá. E lá ele chorou. O chorar é justamente expressão de um sentimento que você carrega lá dentro. Você pode chorar de raiva, de alegria, mas, sobretudo, de compaixão, quando você se compadece. Por exemplo, alguém perdeu um amigo, um ente querido, chora bastante por causa dessa perda. E tem os que não se deixam tocar nada pelo sofrimento daquela pessoa, mas tem quem chora junto. Isso Uhum. quer dizer compaixão, né. Então, o que que faz aquele que está do lado e chora junto? Abraça. Isso é uma expressão misericordiosa. Um abraço, um conforto, alguma palavra e presença contínua, não só momentânea. Então, por isso que as 2 se complementam. A primeira se refere muito mais à compaixão, a um sentimento do coração, que brota do coração. E a misericórdia é esse sentimento me leva a fazer alguma coisa, em favor daquela pessoa que está chorando, em favor daquela pessoa que está gritando ou nem tem mais força de gritar. Aí vem as obras de misericórdia, que na verdade são 7 basicamente que aparecem na Bíblia, né. Dar pão a quem tem fome é a primeira, né. Depois Uhum. água a quem tem sede, porque sem água não se vive. Claro, pão, eu já falei que isso é bastante simbólico, porque o pão, ele congrega tudo que uma pessoa necessita para viver dignamente, Uhum. né. Não é só aquele pão lá do forno, Que ele é tem o muito mais simbolismo, né. amplo, né. Uhum. Por isso que Jesus, ele se torna presente num pão, né. E dar pão a quem tem fome é muito mais dar um pão, hã às vezes até seco, né, mas é
um dar-se em favor da vida do outro. Que aliás, talvez, Frei, ao longo do ano a gente precise, também trazer luz sobre essa questão da caridade, porque a gente tem confundido um pouquinho também o que é fazer um ato, né, de caridade, o que é muitas vezes a gente só ser uma pessoa. Caridosa. E isso, que é diferente. Muitas vezes Sim, a gente, dar uma atenção, escutar alguém de verdade, vai fazer eu tenho visto muito na internet, acho que o senhor também, e quem está escutando a gente aqui, de pessoas gravando vídeos e falando que, uma pessoa em situação de rua, uma pessoa vulnerável, pobreza, tô falando de gente sim. pobre, né, que É, muitas vezes vai pedir um alimento, e aí a pessoa que vai dar aquele alimento, eles fazem o videozinho, a pessoa vai lá, prepara, dá alguma coisinha a mais, e antes de entregar, conversa, é, abraça, e aí diz: "Ai, a pessoa precisava muito mais da atenção do que da comida". sim. E aí, nessa forma de enxergar o mundo, nesse jeito de olhar, que não está errado, não tô Hum. aqui criticando, não é um erro, mas a gente acaba disseminando e legitimando uma ideia equivocada, que o alimento está num segundo lugar, que a atenção está no cada um tem o seu lugar, né, Frei? Sim, Não é sobre ser exato. primeiro ou ser segundo. Sim. As 2 coisas são importantes, É, mas tudo. elas precisam de uma Sim. ordem. Mas a gente vai voltar um outro dia, porque te ouvindo falar aqui, me lembrei que a gente também não sabe mais o caminho da caridade, né, Frei? A gente Sim. desaprendeu um pouco o caminho. É. Mas como hoje o assunto é misericórdia, antes do intervalo, Frei, depois da sua explicação, eu estava aqui me dando conta que quando a gente fala, né, fazendo inclusive orações, a gente diz Deus de misericórdia, Deus Aham. misericordioso, né? Mas Sim. quando a gente pede alguma coisa para Deus em oração, ou a gente está em confissão, a gente costuma dizer, Deus tenha misericórdia de mim, mas a gente fala muito mais, Frei, tenha Hã. piedade. Piedade. São coisas Sim, diferentes também? sim. Não, são quase que sinônimos. Entendi. A gente fala sempre um pouco de piedade, isso é mais especificamente no âmbito religioso quase, principalmente a piedade se refere, a meu ver, pelo que também entendo, um pouco à minha fragilidade, humana, a minha diante da perfeição, da grandeza do amor de Deus. Por exemplo, quem se reconhece pecador, tanto que na missa tem uma parte importante no início, que isso acompanha toda a história: "Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós". Aí aí a gente evoca mais a, vamos dizer, a dimensão espiritual, ou seja, hã, a minha infidelidade em relação a Deus e seus mandamentos. E esses mandamentos se referem a Deus e ao próximo. Os 3 primeiros são voltados mais para Deus, mas os demais é tudo uma relação pecaminosa que a gente vive, assim, de certo modo, com os outros. Então, quem é humilde e reconhece isso, pede: "Tenha piedade, me perdoe". Entendi. Aí é mais, assim, num sentido de, perdão. E a misericórdia é mais ampla, ela se refere ao ser todo, inteiro, Hum. espiritual, físico, material, né. Então, a gente procura olhar a pessoa como um todo, né, e não só as fragilidades no âmbito espiritual, né. Mas elas não são inseparáveis, por isso que tem um salmo, Salmo 144, que em 2 versinhos ele evoca várias palavras. Deus, ele começa com paciência. Deus é paciente, né. E a gente vê isso nas parábolas também, por exemplo, do filho pródigo. Deus foi paciente. Bem paciente, né, bem Ele paciente. não cansou de esperar, Aham. né. Hã, e da ovelha perdida, além de, esperar, ele foi à procura, né. Então ele vai atrás, porque ele não quer que ninguém se perca. Então ele está sempre ao nosso encalço, tanto que São Paulo, depois de convertido, ele usa uma expressão muito bonita, ele diz: "O Senhor me alcançou, ele me alcançou, né, ele não desistiu de mim". Por quê? Porque ele é misericórdia, compaixão. Ele quer, ele está de mãos estendidas nos oferecer. Tanto que outra dimensão, o Papa também, Francisco, fala: Deus não se cansa de perdoar, nós é que nos cansamos de pedir às vezes. Então ele sempre está de mãos estendidas lá.
Eu uso uma comparação muitas vezes. Essa misericórdia de Deus é tão imensa que ele, em Jesus Cristo, chega diante de nós, estende as mãos e diz: "Dê para mim o que pesa em você". Ou seja, ele toma para si. Aí vem a simbologia da cruz, Uhum. que é a expressão máxima do amor, da misericórdia, de alguém que deu seu coração, sua vida, tudo, para resgatar a humanidade. Olha que bonito, isso são 11h27, a gente está falando aqui sobre a misericórdia, né, e tentando entender a misericórdia, que é a misericórdia divina de Deus, e Hum, como nós, comuns, pessoas, né, humanos, podemos também vivenciar essa experiência, ou essa inspiração divina na nossa vida. O Frei já deixou bem claro aqui que talvez a forma mais simples, né, e fácil de entender é que a expressão de Deus misericordioso, no humano seja compaixão. A gente vai esmiuçar um pouquinho mais isso. sim, E Frei, só queria, eu te ouvindo aqui, eu acabei me lembrando que teve uma época da minha vida, eu vou contar, já contei outras vezes aqui nos sim. programas, né? E se você também que está escutando também queira partilhar, é o momento para a Uhum. gente dialogar. Esse programa é para isso. E Sim, dialogando, a gente vai entendendo as camadas de cada assunto e vai colocando no coração, né? Vai chegando no sim. coração. E eu lembro que eu era jovenzinha, Frei, eu tive uma época assim que eu enfrentava um problema bem difícil assim na Sim. minha vida jovenzinha, e a senhora, minha mãe, que hoje é falecida, já está no andar de cima, né, Aham. ela, semi-analfabeta, uma pessoa muito simples, a senhora minha mãe, e eu todo dia eu chegava e falava. Sabe quando a gente está vivendo um problema, que a gente mergulha no problema, Sim. aí a gente só fala naquilo, parece uma Hã. vitrola Exato. raspada? Sim, Eu só falava naquilo, eu só falava naquilo. E imagine o pai e uma mãe, ouvir e ver um filho sofrendo e não poder fazer muita coisa, né. exato. E ainda mais a sua, singela falta de conhecimento sobre as coisas do mundo secular. E eu lembro que um dia eu estava conversando com ela, um pós-almoço, e sentamos e ela me escutando, me escutando, me escutando, e ela disse: "Eu vou sabe o que tu faz, filha? Vou te ensinar a rezar". Uhum. E ela assim, Exato. eu aprendi com a minha mãe a oração do Pai Nosso, que a gente rezava muito em casa o Pai Nosso, e a minha mãe disse o seguinte: "Tu vai rezar da seguinte maneira, ao invés de pedir: 'Deus, me ajuda a resolver tal situação, me ajuda a ficar mais Sim. calmo, me ajuda'", porque a gente às vezes, Frei, Hã. quer, colocar o Deus como se fosse um financiamento, né. Eu quero Exato. fazer em tantos Hã. meses, em Sim. tantas semanas, com Aham. tal resolutividade que a gente imagina que é a solução. Exato. E a minha mãe disse: "Não, tu vai dizer para Deus assim: 'Deus, eu me sinto assim, eu tenho um problema, eu tenho esse problema. Resolve para mim, da Sim, melhor maneira, resolve para mim'". É sim. colocar na mão de Deus. Na E mão de agora ali Deus. ouvindo, só agora que eu entendi que isso é pedir misericórdia, né, Frei? Sim, exato, né. Porque, se a gente tem essa plena confiança em Deus como Pai, e Pai, hã, como é que eu vou dizer, de um amor incondicional. Ele não impõe condições como nós impomos, né. Nós muitas vezes colocamos uma série de condições, e o amor dele é incondicional. Quando a gente tem esta concepção e esta confiança, aí a gente coloca nas mãos dele, né, com Uhum, facilidade, né. uhum. É claro, e tem muita coisa, ele não resolve magicamente. Por isso que ele nos deu o Espírito Santo para nos iluminar também a dar nossos passos. Eu vou, por exemplo, evocar só rapidamente o evangelho de domingo passado, onde Jesus é tentado, porque nós somos tentados de tantas formas. E uma primeira forma foi justamente a fome. Jesus fez jejum de 40 dias, 40 noites, sentiu fome. E quando a gente não come, a gente fica fragilizado, vulnerável. Aí que o inimigo aproveita, né? Aí o tentador veio e foi testando. Se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ou seja, a tendência é buscar uma solução mágica. Solução mágica. Mas aí Jesus, ele diz: olha, não é só de pão que o homem tem fome. E o que me aponta a solucionar as muitas fomes, a física e outras, é a palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, lá nós encontramos, de certo modo, as indicações que a gente precisa ouvir, assimilar, entender
e não de uma forma fundamentalista, ao pé da letra, mas saber, ah, assimilar através da luz do Espírito Santo o que que ele quer dizer com isto, né. Uhum. Então, e outra coisa que eu quero acrescentar a isso, que tem coisas que fogem do alcance da gente, mas não de Uhum. Deus, Uhum. né. Não foge de Deus, porque ele é onipotente, ele é toda e a Semana onipotência dele está justamente no amor, na misericórdia. Semana passada, Frei Carlos, eu lembro que a gente mencionou que, há formas de linguagens, né, que nós muitas vezes pensamos: "Quantas línguas você fala?". "Ah, eu falo a minha língua nativa", no caso o português, e quem sabe eu falo o inglês ou falo um pouquinho de espanhol, né, tem a questão da língua de sinais, que é a segunda língua nativa Hum, de qualquer povo, né, sim, é a segunda língua nativa de qualquer povo, deveria ser pelo menos. E só que a gente não se dá conta, Frei, que a gente normalizou dizer isso do campo dos resultados, sim, resultados exato. comerciais. Agora quando a gente fala, por exemplo, do cântico, o cântico é uma linguagem para ser feita, para ser entendida, decodificada a partir de cantar, né, então é Uhum, uma linguagem cantada, a gente falou isso sim. semana passada. E agora eu estava ali ouvindo aqui sobre essa questão de escutar Deus, né, de não ter de evitar esse fundamentalismo ou as excentricidades quando a gente lê a palavra, ou quando a Hum, gente ouve uma homilia, a gente às vezes leva no pé da letra, né. sim. Porque a linguagem espiritual, Frei, olha eu falando, né, Hum. me apropriei aqui, tá, Frei. A linguagem espiritual Sim, é uma linguagem que ela precisa passar pela mente e pelo coração. Ela não, sim, se passar só pelo coração não adianta, se passar só pela mente não adianta, exato, e é uma linguagem, né, Frei. sim. Porque se é só pela mente, aí tu vira um, racionalista sem sentimento. E se é pelo coração, aí é um emocionalismo desencarnado da realidade, ou seja, que pode te levar justamente a um fanatismo e como é que eu vou dizer, rejeitar de certo modo a razão, que também precisa caminhar junto com o coração, né. Não Mas aceitar aquilo verdades que são óbvias, né. sim, mas aquilo que não desce da cabeça ao coração, a gente tem dificuldade a entender, principalmente no âmbito da religião. Aí, eu sei que tem um intervalo, né, daqui a pouquinho, mas eu quero evocar, hã, claro, às vezes pode ser complicado para o ouvinte entender tudo isto, mas tem, muita coisa que fica na dimensão do mistério, né. O mal é E um deles, né. sim, mistério. E ela começa pouco a pouco, o mistério vai se diluindo, ou seja, vai sendo assimilado quando desce ao coração. Santo Agostinho, a gente sabe que até os 30, 30 e poucos, ele passou por muitas crenças filosóficas e afastado da vida, da igreja, tudo, até que ele se converteu e se tornou um apaixonado por Deus, por sua palavra. E ele também matutava no início sobre o mistério da Santíssima Trindade. Como é que pode 3 pessoas e um só Deus? Uma comunidade. Aí ele conta um fato que é mais lenda, né, que ele pensando, meditando, matutando sobre isso, ele encontrou um menino à beira do mar, que tinha cavado um pocinho, e com a concha de água, como as crianças fazem, ele ia trazendo a água e despejando nesse pocinho. E aí Santo Agostinho perguntou: "O que está fazendo aí, menino?" Aí ele diz: "Eu quero botar toda a água do mar nesse pocinho". É. Aí eu disse: "Mas isso é possível? Veja a imensidão do mar". Aí o menino deu a entender: "É a mesma coisa você quer colocar Deus que é tão grande na tua cabecinha tão pequena". Ou seja, aí que ele compreendeu, a gente vai assimilando essa grandeza quando ela desce ao coração. Você pode devorar livros e livros e mais livros, se isso não se torna sentimento e principalmente depois prática, ação, aí
Não adiantou nada. Não adiantou, né? Gente, são 11h36, quero agradecer quem está nos acompanhando. Tem uma galerinha aqui manifestando que está acompanhando. Eu vou fazer esse intervalo, que é o programa. O assunto de hoje é a misericórdia, tá bom? Como a gente pode viver a misericórdia à luz, claro, de entender o que é misericórdia, Sim. misericórdia de Deus, e como ela pode ser expressa na vida cotidiana. Quem quiser participar, ou contar algum caso, ou falar da sua experiência, fique à vontade nos canais que você já conhece. Rápido intervalo, nós voltamos na sequência. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Participe da missa em honra de Santo Antônio e una-se a nós em oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, acompanhe ao vivo com exclusividade pelas redes sociais, @Capuchinhos Caxias ou @Frei Jaime. Um momento especial de fé e comunhão, dedicado à presença amorosa de Santo Antônio. Reúna sua família, fortaleça sua fé e viva conosco essa experiência espiritual no conforto da sua casa. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. 11h38. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. 21 graus. Dia da feira pra você o Andreassa tem muito mais. E nesta quarta tem pêssego 4,99 o quilo, maçã gala 6,99 o quilo, mamão formosa 13,98 o quilo, ovos brancos bandeja com 20, 10,97, batata branca 1,95 o quilo. Que alegria! O Super Andreassa é pra toda a família. Meu nome é Rita. O Gabriel sempre disse que queria ser doador de órgãos. E no dia mais difícil da minha vida, eu disse sim. O Brasil é referência mundial graças a pessoas como a Rita e o Gabriel. Avise a sua família que quer ser um doador. O governo e o SUS estão do lado da doação de órgãos e do povo brasileiro. Doe órgãos. Você diz sim, o Brasil inteiro agradece. Saiba mais em gov.br/doe órgãos. Ministério da Saúde. Governo do Brasil. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h40, 21 graus a temperatura. Este é o programa Tá na Pauta, aqui na tua Rádio São Francisco. Eu, Beverly Rocha, e o Frei Carlos Rockenbach batendo um papo, né? Eu acho que hoje não é só batendo um papo, a gente está aprendendo muito com o Frei Carlos, que trouxe, assim, a sua capacidade teológica para a gente entender também coisas que, por vezes, a gente vai em uma vida, Frei, na missa, Sim. frequenta a catequese, mas talvez a gente não tenha a profundidade, as dimensões profundas de um entendimento, por exemplo, da misericórdia de Deus. Eu tô aqui aprendendo um monte. Sim. Contigo hoje agradeço por isso, né? E tenho certeza que a audiência também. Mas além de aprender, Frei, praticar na vida comum, na vida Exato. secular, né? Que o senhor bem disse que a misericórdia, para ter aquele efeito, assim como Deus tem pelos humanos, pela vida, a gente precisa colocar em prática. E aí eu estava lembrando, Frei, que durante o primeiro bloco, nós conversamos sobre a ideia da compaixão, né? Que seria uma forma sim. de expressar misericórdia entre nós, né? E que a compaixão, ela seria sentir a dor do outro, né? Exato. Mas não só sentir, é fazer alguma coisa. Sim. E eu lembrei
de um religioso que esteve em Caxias do Sul. O nome dele é José Tolentino Mendonça. Eu sim, só conhecia ele mais por José Tolentino, que é o nome que eu acho que ele usa mais. sim. Ele esteve em Caxias do Sul há uns anos atrás. Ah, E eu nunca esqueci, assim, da palestra. Ele deu uma palestra, assim, numa ah, escola aqui. Eu fui na palestra. Eu nunca esqueci. Eu comprei o livro dele. Ele tem vários livros publicados, mas eu comprei e li. O livro é Um Deus que Dança. O sim. nome do livro. Não sei se você já leu. São poesias. Ele escreve Sim. poesias nesse livro. E é Não é o português? português. Exato, ele é Português. cardeal hoje. Agora é cardeal no Sim, Papado de Leão, né? sim. Isso aí. Na verdade, ele ocupa prefeito cardeal, né, da Santa Igreja Romana. Fui abrir aqui porque eu Sim. também não sabia onde ele estava. Ah, Prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, além de cardeal. exato. Então é alguém que entende Sim, sim. muito de cultura e educação. E, enfim, lá tem uma poesia, e aquela poesia ele contou a história na palestra. Então eu vou retomar, já contei algumas vezes aqui, mas talvez tenha gente que nunca ouviu, que é uma poesia que ele fala sobre dar as mãos, e ele fez uma poesia em homenagem ao pai dele. O pai dele estava no hospital, doente, já em fim de vida, né? E ele estava acompanhando o pai. E era sobre dar as mãos, porque a compaixão, Frei, às vezes a gente pensa que fazer alguma coisa por compaixão é só, sei lá, coisas muito triviais. E tem coisas que são mais difíceis de fazer Sim. do que a trivialidade, que é, por exemplo, não deixar alguém morrer sozinho. Exato. Ter alguém com quem você possa apenas tocar, dar a mão num processo de finitude, talvez seja uma das formas de compaixão mais bonitas. Não quero desmerecer nenhuma outra forma, Sim, mas a gente às vezes faz as outras coisas e esquece dessa, né, Frei? sim, Acabei lembrando dele sobre isso. sim. Por isso que aí tem 3 passos indispensáveis, né? Claro, a gente fala da cabeça, saber o que é, mas é indispensável que passe pelo coração e vá às mãos, né? Aí entra a dimensão do toque. Por exemplo, vou evocar um exemplo bem clássico e onde a maioria de nós cristãos, eu falo nós porque eu também, a gente vive um contínuo processo de conversão e não é tão fácil. Paulo, no final da vida, já que falo, ele chegou a confessar: olha, por tudo que ele já tinha feito, eu nem sempre consigo fazer o bem que eu quero e muitas vezes faço o mal que não quero. Então, imagina nós, coitados, né? Tá, mas por isso o processo de conversão é contínuo. Jesus, no tempo de Jesus, já desde o Antigo Testamento, o leproso era o mais excluído e lascado. Ele era o amaldiçoado. Ninguém se aproximava, ele tinha que viver no meio do mato. No tempo de São Francisco de Assis também. Tanto que a conversão, o momento mais crucial da conversão de São Francisco, podemos dizer que foi no momento que ele desceu do cavalo, abraçou e beijou um leproso. Porque viu nesse leproso desfigurado o rosto de Jesus. E um leproso também, que não podia se aproximar de gente sadia, ele teve a ousadia de se aproximar de Jesus, diz. E com humildade ele pede. Isso também é ensinar a rezar. Ele nos ensina a rezar. O leproso diz: se você quiser, você pode me limpar, me curar. Se você quiser. Ele não exigiu nada. Ele não exigiu nada de Jesus. Ele só confessou sua fé. O que Jesus sentiu? Compaixão. Se colocou na pele desse leproso, sentiu no coração a dor não só da enfermidade, mas da exclusão, de tudo isso. E o que Jesus fez? O que a lei não permitia. Aliás, era uma infração contra a lei naquele tempo terrível. Jesus tocou o leproso, o toque. E várias vezes isso aparece no Evangelho, que Jesus toca. Então, esse exemplo que o cardeal Tolentino nos apresenta de pegar na mão, por isso que eu disse um abraço. Às vezes tu não tem palavras, você não tem uma receita, mas se tu tem sentimento, tem um coração de carne no teu peito, o Espírito vai te conduzindo de como poder ser uma expressão do amor divino, da misericórdia divina junto às pessoas. Porque Deus quer agir através de nós, quer expressar sua misericórdia também através de nós. Por isso que
a gente não é por nada a imagem e semelhança dele, né? Então, essa imagem e semelhança a gente também é convidado a expressar nos atos do dia a dia. Por isso que é tão importante a gente conhecer Deus, mas não só conhecer racionalmente, intelectualmente, mas com o coração. É aquilo que a gente falava da linguagem, né? Sim, da linguagem. Aí que é importante que eu citei um coração de carne. Eu mencionei antes o profeta Ezequiel, no capítulo 36, hoje nós precisamos muito que ele prediz de Jesus. Ele fala que Deus vai derramar sobre nós uma água pura, ou seja, vai nos dar um banho de purificação, né? Para nos livrar de toda a sujeira, não externa, mas principalmente externa. Ele vai nos dar um espírito novo. Qual é o espírito? Não do mundo, não maldizendo o mundo, né? Mas do mundano e aquilo que nos move para o mal, vamos dizer assim. O trivial. O trivial. Vai nos dar um espírito novo e vai tirar de nosso peito um coração de pedra e vai colocar um coração de carne. Ou seja, talvez esta seja a maior necessidade nossa e da humanidade hoje. Que legal. Diante de tudo aquilo que a gente presencia. Aí, quando isso acontece, aquilo que o profeta prediz e que Jesus veio realizar, ele, sendo o Deus que se fez humano, ele veio mostrar isso nas suas ações cotidianas e através de suas palavras, aí o nosso coração se transforma. Que bonito. Tem vários ouvintes aqui. Eu vou trazer os nomes, Frei, porque eu Sim. acho bonito também a gente dar os nomes sim. das pessoas, né? Na live que a gente está transmitindo junto com o programa que também está indo para o rádio agora, juntos, Sim. simultâneos, na live tem aqui o Lídio Troian, que é um querido aqui da ouvinte, ele é quase um embaixador da rádio lá no bairro Desvio Isso. Sim. Ele é Dona Marley. Laurent Esser. Esse aqui parece que é alguém que não é aqui da nossa região, tá lá na live. Ele escreveu aqui: paz e bem, santa alegria e gratidão por esse programa. Jacob Salete Niles também mandou um abraço aqui. A Beatriz Tessari Vivan acompanhando na live pelo WhatsApp. Também tem ouvintes participando aqui. O Pedro Ivan. Bom dia, Frei. Aqui é o Pedro Ivan, do bairro Panasson. Interessante esse tema da misericórdia. Salvo engano meu, misericórdia vem do latim miseri, que o Frei já falou, que é Sim. pobre, aflito. Corde, coração, coração aflito. Parabéns pelo programa. E o Frei colocou uma terceira dimensão, né? Sim, Dar. dar Dar o coração. É um pouco a definição também que a gente encontra no texto que o Papa Francisco escreveu para o ano da misericórdia, que foi 2015, né? Dar o coração ao mísero, né? Olha que Tá legal. assim. Então, ou seja, é aquilo que Jesus fez, né? Aí eu evoco uma imagem e um fato, lá de São Paulo, do padre Júlio Lancelotti, que trabalha com os mais excluídos, né? Aí, na igreja onde ele é pároco... Amado por uns e odiado Sim, por outros. exato, né? Isso aconteceu com Jesus e com os profetas bíblicos também, profetas de todos os tempos. Então, tem uma imagem bem grande do Sagrado Coração de Jesus, uma estátua, e o coração está fora do peito. E um dia o padre viu um menino de rua parado na frente e olhando para essa estátua. Uhum. Aí o padre foi lá, puxou conversa, e o que chamou a atenção para o menino? O coração fora do peito. Aí ele explicou com sua simplicidade o que é isso. Jesus que dá seu coração, dá sua vida, dá tudo que é, tudo que tem, né? Então o coração simboliza todo o nosso ser. Quando alguém diz eu te amo de todo o coração, não quer dizer eu te amo com esse monte de músculo que eu carrego no peito, né? Eu te amo com tudo que eu sou. E assim é Jesus, ele dá o coração da vida. Aí o menino perguntou, mas isso não dói? Aí o Júlio disse, dói muito, né? Dói e dá trabalho. E dá trabalho, né? Trabalho. Então, por exemplo, quem é capaz de sentir essa dor do outro, né? Sentir compaixão, não fica passivo, de braços cruzados. Ele se sente impelido a viver a misericórdia, a fazer algo, a dar esse coração, né?
Uhum. ao outro, né? Perfeito. Isso. O Pedro Ivan agradece aqui. Só vou rapidamente dizer que quem ganhou os pares de ingressos para acessar os pavilhões da Festa da Uva, agora da Festa da Uva, que a gente sorteou o programa, foi a Gabi Stangerlin e a Marli Menegoto Suzek. A todos que participaram, muito obrigado, tá bom? A Estela do bairro Rosário também mandou um recadinho aqui pelo WhatsApp, Frei, dizendo, nossa, que linda entrevista agora, mas também aquela que teve antes sobre o Ramadã, né? Para a gente aprender a entender culturas Sim. que são diferentes, né? E aí ela escreve aqui, o negócio é aprender a respeitar todas as religiões. Um abraço a todos aqui do programa. A Ana Célia está acompanhando também, a Lúcia do bairro Rio Branco, a Vilani Maia, a Janete, a Neiva Lorenzi, a Neide, né? Tá todo mundo aqui participando, Ilse Biavati do programa de hoje, uma grande participação. Frei, a gente está daqui se encaminhando para o final do programa. E lá no primeiro bloco, na primeira etapa do programa, o senhor falou sobre a questão dos mistérios, né? E eu brinquei, não, falei algo que a gente sabe que é um mistério, né? Que é o mistério do mal, por exemplo. A gente não consegue explicar. Não cabe na nossa cabeça entender por que Deus permite o mal, por exemplo, né? Sim. E eu sei que já foi insumo de artigos produzidos, de livros. Mas eu acabei lembrando que nessa mesma palestra do cardeal Tolentino, que esteve em Caxias do Sul há alguns anos atrás, eu lembro que ele falou sobre isso. Alguém provocou, né, no âmbito acadêmico escolar sobre essa questão do mistério do mal. E a resposta que ele deu para mim foi a melhor e eu nunca mais esqueci, que é: se o mal é um mistério, o bem também é. É da mesma proporção que quem é que Sim. explica que pessoas façam atos de tamanha bondade, né, de tamanha benevolência, às vezes sem ter nenhuma relação com a situação? Como é que pode, né? Então, a gente normaliza falar das coisas ruins, mas a gente não normaliza também dizer, eu também não consigo compreender aquilo que há de divino dentro de mim, que muitas vezes, Frei, como um ato de misericórdia, salta sem que a gente racionalize Exato. conscientemente ou sem que a gente tenha uma emoção. A gente simplesmente, depois diz, meu Deus, eu nem não era nem comigo, mas foi feito. Sim. Ou fizeram conosco. Quantas vezes nós fomos o alvo de algo tão bondoso, tão grandioso, tão benevolente, que a gente eu nem merecia, Sim. né, Frei? É um mistério Exato. também. Sim. Então, traduzindo também o que o cardeal Tolentino diz, o próprio Papa Francisco ele fala também, se o mal sai do coração, o bem também pode sair dela. Depende do que nós cultivamos lá dentro, né? Então, é uma questão de cultivo. Deus tem uma proposta e, claro, isso não nos isenta da fragilidade que é própria do ser humano, tanto física. Por exemplo, tem pessoas que dizem, uma pessoa que sempre fez o bem agora está lá tão doente, está sofrendo tanto, né? Então, quem mais sofreu e somente fez o bem foi Jesus, né? Então, isso faz parte também de um mistério que a gente nem sempre encontra palavras, mas a gente precisa, na confiança que a gente tem na misericórdia divina, pedir não que ele resolva isso magicamente, mas que pelo menos nos dê força e luz para saber até conviver com certas limitações que o ser humano carrega e ajudar a superá-las. Eu só quero aqui evocar, antes que termine, uma coisa que eu comentei rapidamente, que junto àquela expressão do Evangelho de Lucas, sejam misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso, logo vem uma outra expressão, não julgueis, não condeneis, para não ser julgados e condenados. Uma pessoa que sente compaixão, uma pessoa misericordiosa nunca aponta o dedo, nunca julga, nunca condena, independente de quem seja. E esteve aqui, pouco antes, um muçulmano, eu acompanhei um pouco e cumprimentei, conversamos um pouco na saída. Quando eu morei lá em Lyon, nós morávamos na frente de uma mesquita. Todos os meses eles têm o dia de levar coletas que eles fazem às famílias pobres. Nós não éramos pobres, mas todo mês, numa sexta-feira, eles batiam lá na nossa porta e nos traziam alimentos. Então, a misericórdia, independente de religião, de confissão religiosa, é, sobretudo, algo que nos humaniza e tem como frutos
alegria e paz. Sabe, Frei, eu estava aqui, eu não quis trazer isso para entrevista, porque não era o foco também, e até a questão do Enes, que é o representante muçulmano, às vezes tem essa dificuldade de compreensão da nossa língua portuguesa Sim. falada rápida, né? A gente às vezes tem que ter empatia com quem não tem não domina a nossa Exato. língua, né? Mas a gente sabe que historicamente o povo cristão e muçulmano brigou por território lá na Sim. Palestina. É histórico. É histórico. Todo mundo já viu um filme, já leu um É. livro, já viu alguma coisa. E às vezes, na contemporaneidade, a gente não é tão raso que a gente não olha que nós carregamos um peso histórico. Nós vivemos as nossas vidas, Sim. mas nós também vivemos as vidas que vieram antes de nós. Sim. E uma forma de honrar, né, ou seja, acabar com o conflito, muitas vezes, é dizer aquilo ficou no passado, né? Exato. Porque os conflitos, se a gente quiser levar para frente, Frei, a gente leva por gerações e gerações e gerações. Então, tem o tempo para tudo, já dizia lá, né? Tem tempo para tudo. Exato. Esse é um tempo de a gente fomentar a cultura da boa convivência, né? Sim. E isso a gente alcança ah, quando a gente. Porque nós até comentamos fora do horário, aí uma série de coisas que estão presentes em quase todas as religiões, mas que não contribuem. Por exemplo, o fundamentalismo. Fundamentalismo, ele leva naturalmente ao fanatismo. E não é nada positivo o fanatismo. Por quê? O fanatismo já vai arrastando o totalitarismo. Totalitarismo, só eu estou certo e você não, né? Então, isso causa exclusão, divisão e violência. Então, aí, o que nós precisamos evitar em qualquer crença é justamente cair nessa. E hoje a gente vive fortemente isso no mundo cristão, católico, independente se é católico, ou evangélico ou outras, tem essas coisas. E isso causa a tal da intolerância e muitas vezes o ódio dentro da mesma confissão religiosa, né? E com Intolerância e outras. ódio parece que é um combo, né? Vem Sim, no um combo. combo, né? Frei, a gente tem que encerrar o programa. Muita gente aqui elogiando a sua presença. O Frei Carlos, todas as quartas-feiras conosco. Agora que o programa está acabando, eu já posso dar o spoiler da semana que vem para as pessoas já irem colocando no pensamento. A gente vai falar sobre o amor, o que é amar de verdade, à luz, né, dos vários tipos de amor, mas em especial o amor de Deus, né? Como é que a gente pode viver a expressão do amor? Frei, obrigada pela sua presença hoje. Eu agradeço e desejo a todos uma boa continuidade nessa quaresma e que a gente possa ter em nosso coração os mesmos sentimentos de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. A gente fica por aqui. Esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook.